Bom dia, alunos do quinto ano. Vamos começar a nossa terceira aula de língua portuguesa, ler para compreender. Hoje nós vamos continuar a interpretação que nós começamos ontem. Então, vamos lá, pega o seu livro, Aprender Juntos, do quinto ano. A interpretação que nós faremos é deste texto aqui, O Menino Senhor, que fala um pouquinho sobre a infância do Hermeto Pascoal, que era conhecido como Menino Senhor. Conta um pouquinho como que ele se comportava, o que ele fazia na feira de Arapiraca. Então, hoje é a página 14 e a página 15. Nós vamos começar lá na número 9. Bom, coloquem a data aqui em cima e acompanhe a leitura com a professora Vivi. Dizemos que os versos rimam quando no meio ou no final deles há palavras com som igual ou parecido. Copie do texto um conjunto de versos que rimam. Então, voltando lá no texto, a professora Vi até já colocou aqui para vocês, ó. Eu copiei 3 versinhos que eu retirei lá do texto. E são esses 3 versinhos aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá no texto e copiar um dos versos que rimam. Vamos juntos, então, marcar as rimas que aparecem neste verso? Vamos lá. Deixa a Vivi pegar aqui a marca-texto dela. Eu vou pegar a minha marca-texto e vocês peguem as de vocês. Vamos lá, então? A Provi vai fazer a leitura e depois nós vamos grifar as palavras que rimam. Então, o primeiro versinho que eu peguei lá do texto foi esse. Olha o pirulito doce da Bahia americana. Quem tem dente chupa cana, quem não tem come banana. Então, aqui, quais são as palavras que rimam? Americana, cana e banana. Então, vocês vão rimar, vocês vão também grifar as palavras que rimam. Se você gostou deste versinho, você vai escrever ele aqui em cima, na número 9. Agora, se você quiser copiar outro versinho, você também tem esses dois. Então, vamos aqui ler o versinho do vendedor de pão. Olha o pão da maravilha, quem tem dinheiro compra, quem não tem espia. Então, aqui quais são as palavras que rimam? A palavra maravilha e a palavra espia. Vejam que a palavra maravilha e a palavra espia, elas terminam com um som parecido. Já a palavra americana, caniana, elas terminam com um som exatamente igual, né? Ana, Ana. Agora também tem esse outro trechinho aqui, esse outro versinho. Ó, mamãe, eu vi Totonho no quintal chupando manga. Eu vi Maria penteando os cabelos, botando água de cheiro, mais o óleo de mutamba. Então, quais são as palavras que rimam aqui neste versinho? É a palavra manga, que termina com o mesmo som da palavra mutamba. Tá? Então, vejam que vocês têm a opção de copiar algum versinho desse. Você vai escolher qual deles você quer, tá bom? Agora, passamos para a próxima atividade. Número 10. Releia estes trechos do texto.
Então, aqui no texto, aqui nesta página, apareceram dois trechos. O trecho 1 diz assim: doce tinha de montão. E no texto 2, o menino se divertia a valer no meio daquele mundaréu de gente. Então a gente percebe que nessa fala, o narrador ele utilizou algumas expressões que nós utilizamos no dia a dia para falar com pessoas íntimas. Nós dizemos nas conversas do dia a dia, quando nós estamos descontraídos. Quando utilizamos esse tipo de linguagem, dizemos que é uma linguagem informal. Então, aqui na letra A, a pergunta é a seguinte: que palavra e expressão desses dois trechos revelam o uso de uma linguagem mais parecida com a usada em uma conversa do dia a dia? Então, quando nós conversamos no dia a dia, qual dessas palavras aqui nós costumamos utilizar numa conversa entre amigos? Então, no texto 1, está escrito: doce tinha de montão. Qual dessas palavras é uma linguagem informal? O que vocês acham? Muito bem, a palavra montão. Então, vejam só. Vocês vão copiar a palavra montão aqui embaixo na letra A. Já no texto 2, está escrito: o menino se divertia a valer no meio daquele mundaréu de gente. Então, mundaréu de gente, quais são as palavras que nós utilizamos assim como linguagem informal? Nós temos aqui o a valer, né? Se divertia bastante, se divertia muito. E mundaréu, que significa um monte de gente, né? Muitas pessoas. Então, vocês vão copiar essas duas palavras na letra A, tá bom? Passamos agora para a letra B. Letra B. Por que o narrador optou por usar uma linguagem do cotidiano? Então, aqui vocês vão ter que marcar X. Por que será que ele utilizou uma linguagem informal? Bom, porque considera que os acontecimentos não são sérios? Será que o que acontece na feira não é sério? É tudo mentira? Ou para se aproximar do caráter espontâneo de uma feira, ou seja, fazer com que ao ler, o leitor tenha a impressão realmente do que acontece na feira, que são coisas espontâneas, coisas do dia a dia, ou então para usar a linguagem de um artista da feira. Vocês vão marcar X em uma dessas opções, tá bom? Só tem uma opção correta. Agora, aqui na número 11, está pedindo, leia o trecho a seguir. Então, acompanhe a leitura com a professora. Texto 1. Quando no final da tarde a feira se desfazia, Senhor voltava para casa, em silêncio, encoando em seu pensamento aqueles ritmos e melodias iam sendo gravados para sempre em seu coração pequenino. Agora está pedindo, compare o que você acabou de ler com outro texto que conta a mesma cena com outras palavras. Então, aqui nós temos o texto 2, e ele vai dizer a mesma coisa que o 1, só que utilizando outra linguagem. Então, vamos lá. No final da tarde, quando a feira acabava, Senhor voltava para casa em silêncio. A música que ele ouvia na feira ficava gravada na sua memória para sempre. Vocês perceberam a diferença das palavras utilizadas no texto 1 e no texto 2? Aqui no texto 2 fala assim, no final da tarde, quando a feira acabava. Então, aqui é utilizada a palavra acabada. Se a gente voltar um pouquinho lá no texto 1,
A gente vai perceber que no texto 1 foi utilizado quando no final da tarde, né? Apareceu um quando aqui. A feira se desfazia. Desfazia é a mesma coisa que acabava? Bom, vamos pensar. Agora no texto 2, continuando aqui, fala: Senhor voltava para casa em silêncio. Texto 1. Senhor voltava para casa em silêncio. Até aqui não tem diferença nenhuma. Ecoando em seu pensamento, aqueles ritmos e melodias iam sendo gravados. Então percebam que aqui no texto 1, o narrador utilizou ritmos e melodias. Agora, se a gente voltar lá no texto 2, ele utilizou a música que ele ouvia na feira. Então, aqui ele trocou ritmos e melodias por música. A música que ele ouvia na feira ficava gravada na sua memória para sempre. Então, aqui ele falou que ficava gravada na memória. Já no texto 1, ele diz: iam sendo gravados para sempre em seu coração pequenino. Coração pequenino por quê? Porque ele era um menino, né? Bom, agora que nós já comparamos a linguagem do texto 1 com a do texto 2, vocês vão ter que responder aqui essas duas questões, a questão A e a questão B. Na questão A, está perguntando: o que você compreendeu da expressão a feira se desfazia? Para você, o que quer dizer isso? Escreva aqui com a sua palavra, tá? Com as suas palavras. Letra B. Para você, a expressão a feira se desfazia tem o mesmo sentido da feira acabava? Se sim, coloque sim. Se não, coloque não. Se para você tem o mesmo sentido ou não, tá bom? Muito bem. Agora, letra C. Na letra C e D, vocês vão ter que marcar X nas opções que vocês julgam a ser a correta. Então, na letra C, pergunta assim: qual é a diferença em dizer que os ritmos e melodias iam sendo gravados no coração de Senhor e dizer que ficavam gravados em sua memória? Porque no texto 1 fala que ficava gravado no coração, pequenino. E no texto 2 fala que ficava gravado na memória. Qual é a diferença? A diferença é ficar gravado no coração, dá a ideia de algo guardado com sentimento, algo que a gente guarda com carinho. Ou não há diferença, pois gravar uma lembrança no coração ou gravar na memória tem o mesmo sentido. Marque X no que você acha. E na letra D, em qual dos dois textos a linguagem é mais elaborada e expressiva? Qual foi utilizada uma linguagem mais formal? Foi no texto original, que é o texto 1, ou foi no texto reescrito, que é o texto 2? Marque um X. E agora, para terminar, aqui na 12, vocês têm algumas linhas e você vai escrever com as suas palavras o que você mais gostou desse texto do Menino Senhor. Você gostou mais dele? Gostou dos vendedores, dos versos, da feira? Coloque aí o que você mais gostou da história, tá bom? E assim, terminamos a nossa aula de hoje. Façam tudo com muito capricho. Não esqueçam de enviar a foto para a professora Vi fazer a correção. Um beijo. Tchau, tchau.